Então, pessoal, eu queria falar um pouquinho mais sobre a situação envolvendo a TikTok e youtuber Haluca, né? Ó, são 7 e pouca da manhã, não, são 7 horas agora. Aí você vê como é que tá o movimento aqui na avenida. Então, queria falar um pouquinho mais, como eu havia dito no vídeo anterior. O pessoal acabou descendo o malho nela, né, por conta de erros os quais ela havia cometido, né? Eu acho que para uma pessoa fazer o que ela fez, ela tem que se ferrar mesmo, certo? Aqui não tem gente passando pano para ela. Por mais que eu ache a persona da Haluca meio interessante, e você dificilmente pega um youtuber que, o que mesmo, movimenta o seu canal a partir de um plot estranhíssimo, como é o caso dela. Esse negócio aí de ficar cantando as pessoas aleatoriamente. Se bem que no caso do blusão, cara, no caso do blusão ela fez muito de caso pensado, por quê? Porque o blusão é um notório, digamos assim, machista, né? É um cara que é o que mesmo, notabilizado por tratar mal as mulheres, né, e tudo mais. Se bem que o cara depende delas para fazer dinheiro. Isso aí há muito tempo. Então creio que nesse caso aí específico a Haluca passou a importunar ele, né? Aí conseguiu o que queria, aborreceu o cara, inclusive provavelmente deve ter difamado ele, né? Poderia ter tentado acabar com a reputação dele, se bem que reputação esse cara, apesar de tudo, deve ter, né? Porque tem muita gente que assiste o cara, tem muita gente que dá grana pra ele. Então, por mais que ele seja um custo, vai ter alguém que pense exatamente como ele em relação a tudo e todos, a ponto de continuar monetizando ele. Se bem que tem gente que com certeza monetiza o blusão para continuar vendo ele na merda. Eu acho que deve ser esse o caso também. Tem gente que, particularmente falando, se regozija ao ver aquele youtuber que não vale absolutamente nada na merda, e financia para que esse tipo de coisa ocorra ou então continue ocorrendo, mas enfim, isso aí seria outro papo. Aí a minha pergunta, o porquê de eu ter feito esse vídeo, foi que, porra, cara, toda essa galera que havia feito react sobre o Exposed, promovido por aquele Digo, né, que é um dos grandes youtubers aí, que não que ele se intitule o senhor da razão, né, mas ele está numa posição de julgador, e como eu havia falado, ele mantém um certo estilo que foi cunhado, né, aparentemente pelo youtuber Golart, certo? Tem um certo estilo aí, né, um cara que geralmente tem uma voz de moleque frouxo, de beta, certo? Que é feito de gato e sapato por qualquer mulher aí, né? Genericamente falando também. O cara faz um vídeo com uma que mesmo gameplay de fundo, né? E geralmente gameplay de jogo indie, e ele faz o seu julgamento. A maior parte dos seguidores desse pessoal aí é criança. Tá realmente na base ali do infanto juvenil, e ele acaba se tornando uma espécie de subcelebridade do YouTube, né? O cara tem 1 milhão, 2 milhões de inscritos, não é aquele youtuber que, o sujeito tem um número grande de inscritos, mas acontece que nos comentários tem o quê? Tem uns 10 comparecendo. Não, o cara é uma subcelebridade, ele vai ter aquela troca, de comentários, vai ter aquele feedback básico, mas aí tá, eu queria saber, se bem que eu vou saber de qualquer forma, eu nem deveria ter feito esse vídeo antes de procurar, bom, eu queria saber não, a pergunta certa seria, cara, você não acha que provavelmente esse pessoal que efetuou todo esse julgamento em cima da Haluca, não que ela não mereça, monetizou tais vídeos? Você não acha que o pessoal não havia feito isso aí? Eu apenas vi 2 reacts, inclusive de youtubers dos quais eu sigo,
que são o SMzinho, que também é um youtuber gamer, e o Rodrigo Baltar, né, outro youtuber gamer. Então, eu tava pensando assim, cara, naturalmente, o cara quando é um youtuber grande, ele justamente monetiza o seu canal. Eu até tinha, o que mesmo, conversado com um amigo meu, né, sobre essas questões aí, né, eu tinha falado pra ele que, cara, se eu for algum dia um youtuber grande, eu não vou monetizar os meus vídeos, cara, até porque, pô, cara, eu não faço gameplay, eu não falo em quase nada envolvendo diversão, eu até toco em assuntos da cultura pop, né, tipo o que eu tô fazendo agora, certo? Mas eles não são a tônica do canal. Eu geralmente falo de política aqui, um tom um pouco mais leve, né? Só que não com um tom necessariamente humorístico. Só que, cara, a intenção de monetizar o canal, isso aí não é o que mesmo? Nem passou pela minha cabeça, cara. Eu comecei esse canal aqui, foi o quê? Tem uns quase 4 anos atrás, foi antes da pandemia. Nunca havia me passado pela cabeça querer monetizar, até porque, pô, eu tenho minha fonte de renda aqui fora, certo? Então, né, tá certo que, algumas pessoas poderiam achar que, pô, cara, eu trabalho, tenho um emprego fixo, ou então tenho o meu comércio, certo? Mas eu vou utilizar a monetização do meu canal aqui para complementar minha renda. Eles têm todo o direito de fazê-lo, mas não seria o meu caso, cara. Até porque eu não tenho aquela esperança de que eu vá me tornar um youtuber grande. Isso aí não vai acontecer, mas o meu amigo havia falado pra mim que, cara, você provavelmente, quando se tornar um youtuber grande, você justamente vai monetizar o seu canal. Vai monetizar, cara. Normalmente as pessoas fazem isso aí. E não há problema nenhum com isso. O problema é, bom, como eu havia falado que há um problema, então há um problema. Mas enfim, eu vou retificar aqui. O problema é quando você monetiza falando o que? De política, a não ser que você seja o que? Um cientista político e tudo mais. Mas eu acho que quando você vai promover a verdade, cara, e você vai querer ganhar dinheiro em troca nesse processo, eu acho um pouco esquisito. Não que seja imoral, mas é meio esquisito, cara. Na minha opinião, eu considero esse ato meio controverso. Eu considero. Vocês podem me julgar aí à vontade. Agora, no caso aí dos youtubers terem feito reacts em relação ao Exposed promovido pelo Digo, né, contra a Raluca, com certeza a maior parte desses youtubers aí, médios, grandes, monetizaram, né, os seus vídeos, cara. Com certeza, só que aquele negócio, o cara vai efetuar. Cara, eu tô confundindo as coisas aqui porque eu tô olhando pro lado. Então, o cara vai efetuar um julgamento, certo? Sendo que ele monetiza essa questão, não que eu esteja querendo diminuir o que a Raluca havia feito. Ela já havia demonstrado que tem um caráter completamente duvidoso. Mas por baixo disso, eu até havia aventado no vídeo anterior que, porra, cara, talvez ela possa ter algum problema familiar, possa ter um problema psicológico, não resolvido, que poderia ter ocasionado esse tipo de coisa. Ela cantar os caras, certo? Empreender conversas pelo Discord, por horas, né, e tudo. Pegando aquela questão lá do blusão, né, dela ter o que mesmo? Conversado com o cara porque ele seria uma espécie de vingança a tudo que ele faz com as mulheres, certo? Eu acredito que poderia ter essa possibilidade, dela ter chegado no cara justamente por isso, para vingar as demais mulheres, né? Mas, pô, cara, quando ela faz esse tipo de coisa, né, aleatoriamente, você saca que tem alguma coisa meio errada na cabeça dela, cara. Porque além de ser uma coisa inédita, né, ao menos pra mim,
geralmente o que mesmo? A gente não espera que um youtuber, que uma personalidade aí do TikTok vá fazer esse tipo de coisa, cara. Certo? A gente não espera isso. Aí no fim da conversa ela acaba o que mesmo? Cortando as partes em que o que mesmo que não poderiam reforçar o argumento ou então ajudar o argumento de que o sujeito que havia conversado com ela seria um pedófilo. Porque, bom, não sei se você sabe, mas a Haluca, ela se apresenta mais como se fosse um menininho. Eu acho que você sabe disso aí, né? Você sabe de que eu tô falando, né? Certo? Mas é muito esquisito, cara. Isso aí tipifica um caráter duvidoso mesmo, mas ao mesmo tempo é uma atitude muito esquisita, cara. Esquisita demais. Então, eu acho que a maior parte, não, eu acho não, tenho certeza que a maior parte desses youtubers médios e grandes manifestaram seu julgamento, né, a sua marreta da justiça, o que mesmo? Tanto Cheirando Rola, quanto Rodrigo Baltar, se bem que o Rodrigo Baltar, do que eu havia visto, ele não foi tão incisivo. O SMzinho havia sido. Mas agora, Cheirando Rola, né, o Nando Moura, ele julga tudo e todos, cara. Mas eu aposto isso aí também porque eu não passo no canal dele há anos, né? Eu aposto que ele havia, se bem que independente disso aí, eu aposto que ele havia monetizado o seu vídeo. Ele sempre monetiza os seus vídeos, cara. Antigamente a desculpa dele é que acontece que o 1RPM, que era o que? Acho que era um aplicativo, não sei o que, plataforma que ajudava ele a fazer os vídeos, né? Eu não sei precisar exatamente o papel do 1RPM, mas enfim, por conta disso aí, ele não conseguia desmonetizar os vídeos. Sendo que não, cara, sendo que em um vídeo em que inclusive ele havia excluído, chamado Por que me tornei ateu? Não, por que não se tornar ateu? Acho que era algo assim. Ele havia falado logo no começo que não quero monetizar falando de Cristo. Ou seja, ele tem o poder de monetizar e desmonetizar os vídeos. Sacou? E quando eu havia debatido com o pessoal fã dele, isso aí há uns 6, 7 anos atrás, o pessoal havia manifestado esse motivo aí. Mas acontece que o 1RPM faz com que todos os vídeos do Cheirando Rola sejam monetizados, todos os vídeos. Sendo que o pessoal foi logrado, cara, por uma mentira. Por uma mentira. Mas enfim, cara, com certeza esses youtubers grandes aí, tipo aquele Orochinho, né? Quase me esqueci o nome dele. Orochinho, que é uma das pessoas mais sem graças as quais apareceram como subcelebridade de YouTube, né? É sem graça pra cacete esse moleque aí. Eu vou até parafrasear de novo o que o Contente havia falado sobre ele, né? É um otaku velho, sacou? Esse Orochinho aí é um otaku velho depressivo, certo? A cara dele é tão... Eu não vou fazer... que mesmo? Não vou fazer ofensas aqui gratuitas a ele, mas é só uma observação. A cara desse Orochinho aí é tão sem graça quanto a cara daquele Aruan. Não sei se você se lembra desse Aruan aí, né? Há anos atrás, eu acho que isso aí foi em 2016. Ele havia ficado relativamente famoso por ter quebrado a placa que havia recebido do YouTube, né? Quebrou a placa. O Lucas Neto, que na época estava como hater sincero, né? Ainda não havia se tornado aquele aproveitador de criança. Ele havia feito um vídeo detonando esse Aruan aí e sua atitude. E tinha que detonar mesmo.
né? Mas enfim, cadê ele hoje em dia? Ele com certeza tá no YouTube, cara, mas ele não tá, obviamente, com aquele mesmo nível de fama. O cara sumiu, né? O cara sumiu. Mas enfim, cara, eu acho que a Haluca tem alguns problemas não resolvidos. Eu ontem havia visto um vídeo dela, né? Porque ela respondendo tipo aquele o que, 50 perguntas sobre mim? Não, 50 fatos sobre mim. Né? Ela havia dito que o que mesmo era, entre aspas, biologicamente mulher, só que ela queria estar no meio, entre o masculino e o feminino, certo? Só que ela havia dito assim, se eu me assumir como uma garota, né, os caras vão me desprezar porque eu tenho vagina, e se eu me assumir como um garoto, né, vão me chamar de viadinho e tudo. Cara, naturalmente o pessoal faria isso aí, só que em relação a você se assumir uma menina, né, cara, nem todos, tem lixo aqui no chão. Cara, nem todos os garotos, os homens, vão te desrespeitar, pô. Inclusive, eu aposto com você, cara, isso aí é o Rio Tietê. Nascer do sol aí. O sol já nasceu, né? Eu aposto com você que a maior parte desses homens, desses garotos aí, além de te respeitarem, eles te tratariam com o máximo respeito, cara. Alguns até como se fosse uma princesa, já que você é atraente, o pessoal te trataria bem. O pessoal vai me menosprezar porque eu sou uma menina? Não, cara. Eles não fariam isso aí com você. A maior parte não faria. Certo? Então eu acho que é tipo assim, cara, pra pessoa com 22 anos chegar a essa conclusão, de ter esse tipo de medo, cara, é porque ela não é muito, ela não é muito boa socialmente, certo? Ela não tem aquela gama de amigos, é uma pessoa que fica por muito tempo na internet. Até entendo que existam exceções, né? Tem cara aí que, pô, o sujeito, ele tem seus amigos até pessoalmente, mas que também fica muito tempo pela internet. Mas no caso dela não, cara. O caso dela é o clássico de pessoa que fica na internet, mas que não tem os seus, que mesmo, os seus amigos, né, e tudo, pessoalmente. Não deve ter tantos amigos assim. Aí eu vejo esse tipo de situação e penso assim, porra, cara, mas eu acho que se algum cara se aproximar dela, tentar se aproximar, ela não vai deixar. Porque ela já está acostumada com aquela mastigação, já, pô, só vou conviver com as pessoas pela internet, né, que vivendo uma personagem, trolando tais pessoas. Certo? E onde se visse esse tipo de situação, eu até pensaria, cara, mas esse tipo de coisa seria impensável para uma mulher passar. Até porque a mulher, como todo mundo sabe, é muito mais sociável do que o homem. Ela pode se relacionar praticamente com qualquer pessoa. Certo? Não tem tempo ruim para a mulher. Mas existem essas exceções aí, né? De mulheres que não querem, digamos assim, se relacionar com ninguém, não querem, elas fazem isso aí por livre e espontânea vontade. Aí você pega um caso de uma jovem, né? Não que uma moça velha tenha permissão de passar por isso, certo? Se bem que as pessoas também não têm a obrigação de serem sociáveis, né? Mas no caso da Haluca, você saca que ela deveria ter alguma espécie de ajuda. Ela deveria procurar alguma ajuda. Eu não tô
amainando, amenizando as merdas que ela havia feito pela internet. Não estou fazendo isso, mas eu acho que, tipo assim, ok, tá tendo seu julgamento, mas isso aí não vai mudar. Isso aí não vai mudar essa parte da psique dela. Aí não vai mudar. Se fosse uma criança, daria pra você imaginar que sim. Agora é capaz dela mudar o seu estilo, né? Mudar aí a sua personagem de tudo. Mas, cara, é uma mulher adulta já, cara. Porra, tem 22 anos, não é mais adolescente. Certo? Complicado. Aí então, né, eu vou retomar aquela minha afirmação de que, pô, boa parte desses youtubers aí, não, parte, né, desses youtubers grandes, pequenos aí que haviam efetuado os seus julgamentos a Haluca, monetizaram seus vídeos, cara. Monetizaram, e eu acho que esse tipo de coisa conta contra eles. Porque, pô, a partir do momento em que você julga uma pessoa, eu não tô falando que seria errado julgar, não, até porque o canal aqui é bastante julgador. Eu próprio, enquanto pessoa, sou bastante julgador. E tô disposto a ser julgado também. Mas, pô, a partir do ponto em que você faz isso aí, você tem um canal no YouTube que faz esse tipo de coisa, você, né, sendo um youtuber grande, cara, quando você monetiza o seu vídeo, você tá vendendo a sua honra. É o que eu penso. Eu deveria ter falado isso aí no começo, né? Uma enrolação do caramba. É o que eu penso. Então é isso aí, não tenho mais o que falar. Eu acho que essas traulitadas aí que ela tá levando não vão ser suficientes para fazer com que ela mude em relação à sua conduta. Eu acho que ultrapassa a questão de uma pessoa, não. Em relação à conduta, enquanto pessoa, enquanto subcelebridade da internet, eu acho difícil que vá ocorrer alguma mudança, cara. Até porque uma espécie de exposed já havia rolado pra cima dela há anos atrás, onde o pessoal acabou soltando fatos pessoais dela. Os caras esfregaram na cara de todo mundo que ela era uma mulher de verdade, não era um menininho. Sacou? Aí depois ela voltou. Então essa questão aí de mudar, isso aí depende só dela, cara. É claro que esse tipo de porrada que ela tá tomando pode servir como estímulo, mas realmente, cara, a decisão de mudar vai vir dela, né? Tem de vir dela. Então é isso, cara.